Tanto que quando a gente olhar para o seu relatório gerencial, a gente vai ver bem claro que o lucro do Tord 11 mensal vem caindo e não é de agora, já faz tempo que está caindo. E o Tord 11, um fundo na base 10 que era bastante popular, com mais de 110 mil cotistas, venha caindo mais de 35% nos últimos 12 meses. E agora será o fim do Tord 11? E tudo isso tem vários motivos que explicam isso, mas o principal deles é por conta da sua queda nos seus dividendos. Neste mês ele pagou apenas 4 centavos por cota. Lembrando que o Tord já chegou a pagar mais de 23 centavos por cota e nesse exato momento pagou apenas 4. O que está acontecendo? Então eu vou explicar para vocês de uma maneira um pouco mais detalhada. Eu já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o Tord, só que hoje vamos estar vendo alguns detalhes ali mais aprofundado do Tord 11, mostrando aqui nas suas demonstrações e realmente o que pode acontecer com o fundo. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Porque isso colabora demais com o crescimento do canal. Então vamos deixar de enrolação e não se esqueça de se inscrever, hein? Então vem comigo. Bom, hoje o Tord está sendo negociado na casa dos seus 6,29. Então ele é um dos fundos que mais caíram nos seus últimos 12 meses. Lembrando que, só para vocês terem uma ideia bem rápida, tá? Hoje o Tord está com seu valor patrimonial abaixo de 0,5, tá? Então ele estaria sendo negociado ali, na teoria, com um desconto de mais de 50%. Só que como que está o preço dele nos últimos 12 meses? Ele saiu de um preço lá de quase que R$10 para a casa dos seus 6,30. Lembrando que ele está caindo cada vez mais. Então, quando a gente olha para os últimos 5 dias, que seria essa semana aqui que está acontecendo, ele tem uma queda somente nessa semana de quase que 10%. Então, o mercado está bem pessimista em relação a ele. Antes da gente ir direto para o seu relatório gerencial do Tord, que é o que realmente importa, vocês precisam dar uma olhada nos dividendos, tá? Porque eu sei que muita gente acaba olhando direto o preço do fundo imobiliário e os seus dividendos. Só que você, com certeza, já ouviu falar da frase, tá? Qual que é a melhor maneira de você arrumar uma cagada? É simplesmente você não cometendo ela, porque existem diversas ali coisas que mostravam para você que tem algo ali de diferente em relação ao Tord com os outros fundos. Significa que isso é bom, isso é ruim? Cara, tudo depende. Não adianta eu pegar e chegar aqui para você e começar a falar mal do Tord 11 agora, que o resultado dele está ruim, sendo que no passado todo mundo queria comprar ele, na época que ele estava pagando muito dividendo. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, ele pagava ali uma média ali de 8 a 10 centavos por mês de dividendo. Porém, teve um mês aqui que ele pagou mais de 23 centavos. Quando você olha para esse dividendo aqui de mais de 23 centavos num fundo de base R$10, você já pode preparar que tem alguma coisa de estranho nisso. Você pode concordar comigo, né? Porque isso tudo reflete na estratégia que o Tord tem em relação a onde que ele vai estar alocando o seu dinheiro. Para a gente pegar de uma maneira bem resumida, se você conhece pouco sobre fundo imobiliário e você entrou comprando logo o Tord 11. E se você não conhece nada sobre fundo imobiliário e está perdido ali agora o que vai acontecer com o Tord 11, de maneira resumida, como que funciona o fundo imobiliário? Ele vai lá, pega o dinheiro e faz algumas alocações. Ele vai estar recebendo esse retorno de volta, porque ele fez um certo investimento. Esse dinheiro que ele vai estar pegando, ele é obrigado por lei distribuir 95% do seu lucro no semestre. Então o que vai acabar acontecendo? A grande maioria dos fundos costumam pagar mensalmente. Porém, eles são obrigados realmente a pagar 95% do seu lucro no semestre. Então, quando você olha para esse dividendo aqui de 0,23 centavos por cota do Tord 11, o que você já pode imaginar? Que nesse mês específico, ele teve um lucro muito maior do que ele estava acostumado a ter. Então, quando ele não paga no mês de agosto, provavelmente foi porque ele distribuiu um pouco a mais do que ele deveria, porque a grande maioria dos fundos tem uma reserva em caixa para não simplesmente ali pararem de pagar o dividendo, porque o mercado vê isso muito, como posso dizer, de má olhos ali, tá? O pessoal não gosta muito de não receber os dividendos, porque quem investe em fundo imobiliário provavelmente, quase certeza absoluta, investe por conta dos seus dividendos mensais. Então, essa ali que é a grande chave ali que o pessoal gosta tanto dos fundos imobiliários.
E agora abrindo o relatório do TORD 11, tá? Lembrando que a gente, bem aqui, logo no começo aqui do relatório gerencial dele, ele já deixa bem claro de qual é a estratégia do TORD 11. Então ele basicamente busca rentabilizar o seu patrimônio com retornos significativos acima da média do mercado. Não significa que ele vai realmente conseguir um retorno acima da média, tá? É um fundo oportunístico, tá? E de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sua sobra, presta atenção nisso, de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívidas, por meio de estruturas, muitas vezes não convencionais, que apresentam um retorno compatível com o seu risco tomado. Então, qual que é a grande jogada aqui do TORD 11 que você tem que entender logo na sua estratégia? Que ele vai estar alocando o seu dinheiro em CRIs? Sim, porém é uma pequena parte do seu patrimônio. A grande maior parte dele, ele vai estar alocando ali em desenvolvimento. Não vai estar alocando ali em CRIs, que tem um recebimento mensal. Quando você aloca em desenvolvimento, em equities ali, como que a gente vai ver no seu portfólio, tem uma grande parte ali que você não vai ter um retorno mensal todos os meses. Então, o que vai acontecer? Se não entra dinheiro, não tem o que o TORD 11 distribuir. Tanto que quando a gente olhar para o seu relatório gerencial, a gente vai ver bem claro que o lucro do TORD 11 mensal vem caindo, e não é de agora, já faz tempo que está caindo. E tanto que quando a gente olha também para a sua parte de portfólio e vê os CRIs que ele tem muita cota subordinada. Essas cotas subordinadas são boas? Sim, enquanto está dando bom, porque essa cota subordinada, vira e mexe, ela tem muito mais risco do que uma cota sênior. Então, quando o CRI ter algum default, ter algum calote, ter algum problema, você vai ter dor de cabeça com esse fundo, que só tem cotas subordinadas. Mas muita calma nessa hora. Vamos começar aqui pelo começo, descendo o seu relatório gerencial. Eu não vou estar lendo aqui o relatório inteiro para o vídeo não ficar muito longo e muito maçante, mas você, que é cotista do TORD 11 e está desesperado, deve ler o relatório gerencial. De maneira resumida, tá? Ele fez mais alocação em equity, tá? Então, isso faz uma parte ali da estratégia do fundo. Então, depois de você ter entendido toda a estratégia ali principal do TORD 11, a sua estratégia secundária, vai ficar muito mais fácil de você conseguir entender a sua demonstração contábil. Então, quando a gente olha aqui para os seus total de receitas de caixa, tá? Que é todo o dinheiro que estaria entrando no fundo. O seu equity, tá? Você pode ver, em janeiro de 2022 não teve nada, fevereiro de 2022 não teve nada, em março de 2022 não teve nada, em nenhum mês do ano passado, do ano de 2022, esse equity que o TORD 11 tinha em carteira gerou algum dinheiro para ele. Por quê? Quando ele investe em algum equity, ele está pensando em uma valorização no futuro. E quando que vai acontecer essa valorização realmente? Quando ele vender esse equity. Então esse equity não é uma dívida, ele não tem um recebimento todos os meses. Ele simplesmente tá lá se desenvolvendo o terreno, tá lá fazendo melhorias, porém ele não tem renda mensal. Então é normal que o TORD 11 tenha uma volatilidade nos seus dividendos muito alta e que ele também pague muito menos durante o mês. Porque quando a gente olha aqui também para a sua parte de CRIs, que seria dívidas do setor imobiliário, você consegue ver que no mês de janeiro teve 1,125, tá? Lembrando que isso aqui é em mil. Daí você vê em fevereiro 1,008, você vê em março 822, você vê que em vez de estar aumentando, no mês de novembro fechou com 737 e no mês de dezembro com 790 milhões. Então, o que isso significa? Que os CRIs estão ficando cada vez menor na sua parcela de dinheiro que o TORD 11 recebe. Então, é assim, se no começo do ano de janeiro do ano de 2022 ele estava recebendo mais dinheiro, no ano de 2023 é o contrário. E como ele tem menos CRIs em carteira hoje, ele vai receber cada vez menos dinheiro. Lembrando que esses CRIs também podem ter um problema, tá? Que a gente vai estar dando uma olhada no seu portfólio. E agora ele também tem uma estratégia de FIIs, que seria ali basicamente uns CRIs ali de uma maneira diferente estruturada, que seria através do XB, XO11, tá? Que esse é um outro FII ali que deu muito o que falar na época por conta do hectare, tá? Que tava tendo um calote, que tava tendo um desvio ali de dinheiro. Olha, não vou nem comentar isso daí, mas só olhe na receita o que está acontecendo.
No mês de janeiro estava em 1,8. E agora, no mês de dezembro, teve apenas 40, tá? Então, olha o tanto de dinheiro que o Thor Jones deixou de começar a receber. Então, ele recebia bastante dinheiro no começo de 2022, através de CRIs e FIIs. E agora, no ano de 2023, não tem mais isso. Ele está recebendo apenas uma parcela dos seus CRIs e menor ainda de FIIs. E também tem mais um outro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tá? Aqui na sua distribuição contábil, aqui no seu resultado contábil aqui embaixo, você consegue ver que no mês de novembro e no mês de dezembro, o lucro, o dinheiro que o Thor Jones realmente está ganhando ali mensalmente é muito mais baixo do que no começo do ano de 2022. Então, o que isso significa? Que os dividendos, provavelmente do Thor Jones, nos próximos meses, também vai vir fraco, por conta que ele não está recebendo dinheiro. Então, não tem da onde o Thor Jones tirar dinheiro para distribuir para quem é cotista. Só que agora, qual que é o futuro que o Thor Jones vai acabar tomando? E para responder essa pergunta, você precisa entender um pouco do seu portfólio hoje, que hoje apenas 17% aproximadamente do seu portfólio ali, do seu patrimônio líquido total está em CRIs, e esses CRIs têm recebimento mensal, 40% está em FIIs e 41% está em equity. Lembrando que esses equity não têm retorno mensal, então simplesmente o Thor Jones não tem uma renda mensal alta, por conta que quase que 50% do seu patrimônio não gera dinheiro atualmente, então não tem de onde ele tirar dinheiro para conseguir fazer essas distribuições. Um outro ponto que a gente precisa estar orientando aqui, tá? Salientando, que seria aqui, olha, dos seus CRIs. Ele tem apenas 17% em CRIs? Sim, só que qual que é o grande ponto? Ele tem 87% das suas cotas subordinadas. O que isso significa? Cota subordinada, quando tem algum default, tem algum calote, algum CRI, não tem preferência de recebimento, não tem preferência nas suas garantias. Então, quem tem cota sênior, geralmente vai acabar recebendo sempre primeiro, é sempre prioridade. E as cotas subordinadas vão ficar ali um pouco para trás, vão pegar apenas os restos. Então, você consegue ver que o Thor Jones tem um risco muito grande, tem uma estratégia bem diferente, investindo em outros fundos, investindo em equity. Então, é uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver em outros fundos. Mas, Gabriel, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim? Primeiro ponto, ele não é assim desde agora, tá? Eu abri um relatório do ano de 2021, 2022, então ele sempre teve essa pegada de equity e FIIs. Tá? Então não é algo novo. É algo novo o seu dividendo ter caído tanto. Ele estava pagando 8, 9, 10 centavos no mês e agora ter caído pela metade. Só que se você é cotista e estava observando ali o seu relatório gerencial, você ia começar a perceber que o seu lucro está diminuindo. Se o lucro diminui, não tem de onde tirar dinheiro para distribuir para os cotistas. Agora, Gabriel, o que eu devo fazer com as minhas cotas do Thor Jones? Primeiro ponto é que eu espero que você tenha uma carteira diversificada, para que você não esteja num prejuízo tão grande. Porque se você tiver somente em Thor Jones, você está lascado, tá? Então, o primeiro ponto é que você não entre em uma roubada tão grande, tenha sempre uma carteira diversificada. A segunda coisa é que você precisa estar sempre acompanhando o relatório gerencial e conhecer a estratégia do fundo. Por quê? Se você não sabe ali que a estratégia principal do Thor Jones é investir em desenvolvimento, é investir em equity, é investir em várias coisas que ele não deixa nem 100% claro ali, você vai ficar puto, porque simplesmente o dividendo do fundo pode começar a cair e se você não está acompanhando os relatórios, você não vai entender nada. Agora, se você tem uma carteira diversificada, se você está entrando no fundo pensando a longo prazo e acreditando no trabalho da gestão ali através dos equities, que isso daí quando vender pode dar um up muito grande nos seus dividendos, você vai se manter no fundo. Principalmente agora que ele caiu tanto, você pode até comprar mais ainda com um desconto maior. Só que se você quer um dividendo um pouco mais estável, se você não quer um fundo ali que tem 20% em CRIs e quase todas as suas cotas de CRIs são subordinadas, você quer um fundo ali de CRIs mais seguro, ali com uma maior qualidade, você vai acabar saindo do fundo. Ah, Gabriel, mas eu estou no prejuízo. Não importa, porque se você não acredita no fundo, você vai acabar deixando de passar
oportunidades. Você vai ficar fazendo o quê? Regando uma planta morta? Se você não acredita mais no fundo, não gosta mais do trabalho que a gestão está fazendo, você deve sair. Essa que seria a lógica. Por mais que você esteja em prejuízo, se você tiver uma carteira diversificada, você não vai acabar sofrendo tanto. Principalmente que hoje no mercado existem diversas opções ali e vários fundos baratos para você estar aproveitando e fazendo a alocação do dinheiro que você tinha no Tord 11. Agora, se você acredita na gestão, você deve comprar mais, você deve se permanecer ali no fundo. E se você tem um pouco mais de paciência ali e não quer realmente dividendo todos os meses, o Tord 11 pode chegar ali um mês ou outro e te surpreender, pagando novamente 15, 20, 30 centavos por cota. Quando isso acontecer, adivinha o que o mercado vai fazer? Jogar o preço do Tord 11 lá em cima. E quando o Tord 11 paga menos por conta da sua estratégia, o mercado joga lá embaixo. Então não siga manada. Faça você escolhas conscientes e que você realmente entenda na onde que você está fazendo a sua alocação. E como que você vai fazer isso? Lendo o relatório gerencial. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo falando sobre o Tord 11. E qualquer dúvida aí, qualquer discussão que você tiver uma opinião sobre o Tord 11, deixa aí comentado que a gente vai tentar chegar em alguma conclusão. Que eu não tenho o Tord 11, porém o André... tá? Ele tem ali muitas cotas do Tord 11, inclusive está num prejuízo ali de quase que 20 mil reais. Porém, ele entende ali um pouco mais ali e também sabe realmente como que o Tord 11 funciona. Então, não é algo 100% novo para ele. Então, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, que é esse momento já espero que vocês estejam inscritos. E deixem um like, hein? Valeu, falou!